Oi, meu povo lindo de Olinda, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que estejam bem, tá bom? Olha só, hoje no canal a gente vamos pegar o nosso livro de português, tá bom? Pega o livro de português aí e vamos dar uma olhadinha aí onde a gente parou. Tem coisas que a gente tá revisando, mas tem coisas que já tô entronizando aí, introduzindo com um assunto novo, tá legal? Bora lá. A gente vai falar hoje sobre palavras que têm a mesma pronúncia, que tem a pronúncia igual. Isso se chama palavras homófonas. Homófonas são palavras que têm a mesma pronúncia, ok? Então, lembrar daquela aula que a gente teve? Acho que foi uma das últimas, tá? Foi que falou sobre sessão com 2 S, sessão com C cedilha e sessão com C e 2 S. Estão lembrados? Então, justamente, lembra que quem estava na aula lembra. Então, é nessa páginazinha aqui, tá bom, gente? Então, vamos dar uma revisada nessa aula, que é uma aula super importante. Como diz o pessoal aí, Mega Blaster, super importante mesmo, bem legal. E eu quero que vocês saibam essas diferenças. Eu vou falar a mesma coisa, mas na escrita é diferente, tá bom? Então tem aí no comecinho da página 20, ele tá aí dizendo palavras com pronúncias iguais. A gente tá falando sobre ortografia. Venham todos, a sessão de hoje será inesquecível, disse aí o apresentador aí do circo, né? Aí já depois ele falou assim: compre seus ingressos para o circo Pirilampos na sessão da bilheteria, porque o espetáculo já vai começar. Sessão de novo aí, não foi? E embaixo ele falou: para a garotada haverá uma sessão especial de brindes. Olha só quanta sessão. E a diferença, professora, não é tudo sessão? Tudo é sessão. Pronúncia é igual, mas a escrita é diferente porque tem um significado diferente. Muito bem. Então, vamos continuar acompanhando aí a leitura comigo, com os colegas. Explica o significado das palavras destacadas nos balões. A gente já tinha explicado com os colegas na aula presencial, não foi? Só que agora a gente vai relembrar aquilo que a gente já tinha falado na aula. As palavras sessão com 2 S, sessão com cedilha e sessão com 2 S começando com C, tem a mesma pronúncia, mas a grafia, que é a escrita, e os significados são diferentes, certo? A grafia escrita é diferente e o significado é diferente. Então, sessão, começando com S-E-S-S-A-O-T-I-O, é cada apresentação do filme do circo. É o tempo de duração do espetáculo em uma reunião ou um trabalho. Ou seja, quando ele diz, venham todos, a sessão de hoje será inesquecível. Essa sessão que começa com S e tem 2 S no meio, está falando sobre o tempo de duração do espetáculo. Ou seja, o espetáculo vai começar 2 horas e termina de 4. Está falando sobre tempo decorrido. Estão lembrados, né? No outro balãozinho, o sessão, começando com S, terminando com cedilha, ele está falando parte de um todo, segmento, divisão do setor. Cada uma das divisões do estabelecimento, qualquer repartição. Vocês estão lendo comigo. Então, quando ele diz, compre seus ingressos para o circo Pirilampo na sessão de bilheteria. Por quê? Porque ele está falando uma parte do estabelecimento do circo. Ele não está falando o tempo que vai começar, não. Ele está falando que tem que comprar ali, naquele departamento. Lembra que a gente deu até exemplo na sala de aula? Olha, tem que ir lá na secretaria, naquela parte, é um departamento da escola. Tem que ir na sala, mas qualquer sala? Não, na sala do 5º ano A. Então, é uma parte da escola, é a mesma coisa daí. Então, esse sessão, S-E-C-A-D-O, é uma sessão departamento. O sessão S-E-S-S-A-D-O é a sessão de tempo. E o último sessão, para a garotada haverá uma sessão especial de brindes. É o C-E-S-S-A-D-O. Esse com 2 S é o ato de ceder, entregar
dar por direito, empréstimo, transferência a outro, da posse de algo, uma doação. Então, quando ele diz assim, para a garotada haverá uma sessão especial de brindes, porque vão dar brindes, né? Então, não é sessão de tempo, não é sessão de departamento, é uma sessão de ceder algo, entregar algo, ter uma doação, um empréstimo, uma transferência. Tranquilo aí? Eu sei que parece complicado, parece muito parecido, mas o que é que vocês vão fazer? Vocês vão treinar isso aí com exercício que quem estava em sala de aula já fez, e se eu puder eu vou ver se eu envio mais atividades sobre isso para a gente fixar na memória, tranquilo? Olha só. Aí tem um exercício da página 20, tem o segundo que eu quero que vocês respondam, ok? E tem aí, ó, para vocês completarem sessão com 2 S, sessão com cedilha e sessão começando com C, porque os outros dois começam com S. Hoje não haverá sessão na Câmara de Deputados. Bora ver que tipo de sessão vocês vão escrever aí. Letra B. A sessão de senhas para o atendimento será de 8 às 16. Olha, falando sobre tempo. Dica que eu dei agora. Letra C. Mamãe e eu assistimos o filme logo na primeira sessão. Olha só. Você sabe onde fica a sessão de brinquedos? Eu adoro a sessão de quadrinhos do jornal. Professora, é tudo por sessão, é a mesma palavra, assim, mas a pronúncia, a grafia escrita é diferente e o sentido é diferente. Então, vai lá e responde que eu quero ver, certo? Aí, agora a gente vem para a página 3. Na página 3, vocês lembram? Tem uma tirinha. É uma tirinha de Alexandre Becker. Aí você vai ler a tirinha em voz alta e depois converse com os colegas. Vamos conversar? Eu e vocês, certo? Adoramos cestas. Adoramos cestas. Adoramos cestas. É a mesma pronúncia, porque é uma palavra o quê? Muito bem, homófonas. Palavras homófonas têm a mesma pronúncia, mas a escrita é diferente e o sentido é diferente. O que foi que aconteceu aqui, gente? Na letra A. O que é cesta começando com S? E como se pronuncia essa palavra? Certo? Cesta. Aí na letra B, por que Armandinho, que é o menino da tirinha, e seu sapo de estimação adoram cestas e cestas? As três escritas, de cestas, certo? Então, essas cestas têm um sentido diferente. Olha aqui, olha Armandinho aí, adoramos cesta, ele está dentro de uma cesta mesmo, tá? Uma cesta de palha. Adoramos cesta, que cesta é essa? Cesta de dormir, depois do almoço, que chama cesta. Adoro tirar uma cesta, o pessoal fala muito, né? Quem fala muito assim é o pessoal, né, bem antigo, os mais jovens sentem dificuldade. Lembra que a gente teve aula sobre isso? Esse dia teve muita gente não, então é bom a gente revisar. Adoramos cestas, e essa cesta aí com X é cesta de sexta-feira, tá bom? Então, olha só, as palavras cestas, continua lendo, e cesta tem a mesma pronúncia, mas a escrita e o significado são diferentes. Veja como as palavras aparecem no dicionário, certo? Tem um cesta começando com C, tem outro cesta começando com S, mas com S no meio, e tem outro cesta começando com S e com X no meio. As palavras cesta e cesta têm a mesma pronúncia, né? O cesta com C é um recipiente para guardar e transportar objeto. A gente tá vendo a cesta aí. Material diverso, como cesta ou em alça, que tampa, né? Uma rede no jogo, também de basquete, por onde deve passar a bola para valer o ponto, certo? Na outra cesta, ele está dando um sentido de numeral, ordinal ou fracionário, que corresponde ao número 6. Então, tem uma atividade bem legal aqui para vocês completarem com a palavra cesta. Todos vão completar com a palavra cesta, só que a pronúncia é a mesma, mas o significado é diferente e a escrita é diferente. Então, bora lá, eu vou querer ver vocês fazendo a letra A, a letra B, a letra C e a letra D, tá bom? Tem aí a letra A, Pedro, pegue a camisa que está no cesto de roupa limpa
por favor. Letra B, ele se esforçou muito, mas só chegou em sexto lugar. Letra C, mamãe levou uma cesta de fruta para as crianças da creche. E letra D, na próxima sexta-feira será disputado a final do sexto campeonato de basquete da escola. E letra E, janeiro é o primeiro mês do ano, junho é o sexto. Então, a única que, assim, de cara vocês vão encontrar mais facilidade é o sexta-feira, né? Mas não é difícil. E lá no finalzinho tem palavras com C, com S e com cedilha. Meu pai ganhou um cinto de presente. Tem um cinto com C e cinto com S. Não serviu, por isso eu sinto que ele deveria mudar a sua alimentação. Então, olha só, completa aí com C ou com cedilha. Dica bem legal. Cinto. Cinto com C, eu sinto aquele objeto que a gente coloca lá na cintura para a calça não cair ou para ficar bonito, para fazer um ornamento. Cinto com S é uma expressão de sentimento. Sinto muito. Já dei a dica, já estou respondendo, não vou nem falar mais. Fazer que 2 minutos, tia, a senhora já está quase falando, certo? Alimentação, também nem vou falar, preenche aí. Vai lá. Continua aí, que também já é uma revisão, mas a gente está fazendo hoje também. Das aulas presenciais, a gente está fazendo hoje nas aulas remotas, tá bom? Leia aí o texto da página. Você vai ler o texto da página 22, que é uma crônica. Estão lembrados que é crônica? Creio que sim. Crônica é um acontecimento do dia a dia, mas de forma bem humorada, o que pode acontecer com qualquer pessoa. Um acontecimento do cotidiano. Então, a crônica, uma piada em contos populares que costumam narrar fatos do cotidiano, que as pessoas se envolvem em uma situação engraçada. Elas geralmente são histórias curtas e com um final inesperado. Você espera que aconteça aquilo e no final acontece outra coisa. Eu quero vocês lendo e tem umas perguntinhas aí do segundo, do terceiro, e tem uma avaliação que eu quero que vocês façam. Façam de verdade, sejam honestos com essa avaliação de vocês. E na avaliação tem: a entonação foi boa? Você leu com entonação? Contei uma história para os meus colegas que acharam engraçado? Ouvi atentamente a apresentação do meu colega? Então, o colega não vai estar, então quem vai ler sou eu e você vai responder já aí, certo? A história é O Taxista. Lê a história, lê essa piada, ela serve de exemplo. Um taxista pega um táxi no aeroporto para ir ao hotel. O motorista parece mudo, pois não diz uma palavra sequer. Então, a mulher toca no ombro dele para pedir uma informação. Por favor, ele leva um grande susto. Perde o controle do carro e quase provoca um acidente. A turista se desculpa. Sinceramente, eu não sabia que o senhor ficaria tão assustado. Desculpe, senhora. É minha primeira viagem como taxista. E o que o senhor fazia antes? Por 20 anos eu fui motorista de carro funerário. Olha só, é uma piada no final. Por quê? Ele responde, aqui o segundo ele diz, porque ele era o quê? Um taxista. Ele era, dirigia carro funerário. E quem está no carro funerário é um morto. Então, jamais o morto, ninguém ia se levantar para falar com ele. Então, ele esqueceu por um momento. Por quê? Porque ele só não fazia nenhum dia que ele estava dirigindo como taxista. Que ele não estava dirigindo o carro funerário. Ele estava tão acostumado a dirigir o carro funerário que ele disse, não, então ninguém vai me atrapalhar. Quando a mulher falou com ele, ele lembrou e pensou que era um morto. Certo? Por isso que ele se assustou. Então, por isso que é uma crônica. O final é inesperado. A gente não esperava que ele fosse dizer isso. Então, escolha uma história bem divertida para contar para os seus colegas na classe, uma crônica, uma piada, um conto. Então, você vai aí fazer essa piada bem legal, uma coisa do dia a dia, uma coisa que aconteceu com você. Com a ajuda da professora, marque um dia para realizar essa atividade. Então, o dia é hoje. Então, você vai lá, você conta e faz um vídeo bem pequenininho e manda para mim, tá bom? Que eu quero dar uma olhada.
e sai o reconto da história escolhida para apresentá-la oralmente no dia combinado. Observe a entonação, vê a entonação que tia fez. Quando foi o homem falando e quando foi a mulher falando, certo? A frase exclamativa, né? Um susto, um espanto. Interrogativa, certo? Uma pergunta. Declarativa, declarou. Ensaio os gestos, a pausa e o volume e a voz, tá? Deu para vocês perceberem eu fazendo isso com vocês, tá bom? E vai fazer a avaliação, se vocês fizeram bem, se não fizeram. Responde aí a página 22. Na página 23, professora, é muita coisa. Não, gente, é só uma revisão, a gente já tinha feito tudo isso, tá? Eu vou dar uma paradinha daqui a pouco, mas olha só, a gente só fez começar a página 20, 21, a gente tá na página 22. Veio para a página 23, você vai ler os 3 poemas visuais. São poemas visuais, vocês só vão dar uma olhada, tem pouca coisa para ler. Antes de ler o poema, olhe atentamente e observe a forma deles. Que imagem você vê? Olha só, difícil isso, gente. A imagem de um... Muito bem. Imagem de um relógio. E tem escrito algumas coisas aqui, ó. Eu sou a hora. Então, cada coisinha aqui, cada palavra que está escrita aqui, está simbolizando o quê? Muito bem, um ponteiro. Ponteiro do minuto, da hora e principalmente do segundo, que às vezes a gente nem vê muito, mas tem, é o que roda mais rápido. Aí ele diz, eu sou a hora, mover até que me movo, mas demora, porque a hora, o ponteiro da hora é bem devagarzinho, né? Eu sou um minuto, estou me nos... Eita, como é pequenininho, gente. Estou no entre lugar, não preciso correr, nem me arrastar. Então, o ponteiro do minuto ele anda, mas também não é tão rápido. Aí tem o outro que é bem pequenininho, porque até de óculos é difícil pra mim, viu? Eu sou... Ele tá dizendo que é o que é bem devagarinho. Gente, como é pequeno, pra mim é terrível. Eu sou o segundo. Ando mais repetido que todo mundo. Então, ele repete bem rápido, né? Porque ele passa pelo 12, pelo 1, pelo 2, bem rápido. Lembrando que esse relógio está em algarismo romano, tá? Não é o número que a gente usa, que é o indo-arábico. Mas dá para perceber. Aqui é o X e o 2i, que é 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá bom? Preste atenção que vai ter atividade lá na frente para vocês fazerem em cima disso. Aí tem o segundo poema e tem o terceiro poema. Tem o segundo poema que parece o quê? Uma xícara de café. Muito bem. Tem o terceiro poemazinho aqui que é o quê? Uma agulha e um carretel. Olha só, bem legal. Eu lembro que a gente deu essa aula, mas muita gente não estava e foi bom a gente revisá-la. E aqui a gente pode ler, ó. E me pergunto, já em prosa, exercite coisa mais gostosa? Existe coisa mais gostosa? Ele está falando de quê? Do café. Aí, ó. Na tarde fria de junho, olha, de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. Olha só, então a fumaça é como as letrinhas subindo. E o que é que ele está falando aí? Que mês de junho, mês de julho é justamente a época que vocês viram hoje mesmo. Teve dia aí que começou a chover, então hoje foi meio chuvoso. Justamente porque no friozinho dá vontade de tomar alguma coisa quente. No terceiro poema já tem aí escrito carretel, linha, 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 carretel. Desenrola a linha, desalinha, sobe e mergulha seguindo a agulha. Olha só, bem legal. Você também pode criar uma poesia dessa, gente. Se chama poesia o quê, gente? Poesia visual. Só em ver, não precisa nem ler, você já sabe o que é, tá bom? Para poesia visual, que tá aí bem legal, vocês vão responder. Vai conversar um pouquinho, na próxima aula a gente vai fazer essa correção. O que os 3 poemas têm em comum? No poema 1, no poema, aí tem a letra A, letra B, letra C, letra D. Poema visual é uma palavra em formas de imagens. As imagens podem formar palavras e como se o poeta fosse um escultor que trabalha com poema até que ele tenha uma forma desejada. É bem legal o que a gente viu aí.
Aí tem o segundo e o terceiro, certo? O primeiro tem letra A, letra B até a letra D. E no terceiro, lê o significado das palavras entre e lugar, tá? Entre. Entre é uma preposição que está entre duas ou mais coisas. Está no meio delas. O ônibus chegará entre 7 e 8 horas. O controle remoto está entre as almofadas. Então, entre é uma preposição, tá lá no meio. Lugar é um substantivo. Lembra que a gente já falou sobre substantivo, né? Já tá careca de saber. Substantivo dá o quê? Não é característica. Característica é adjetivo. Ela dá nome a todos os seres, certo? É substantivo masculino, um certo ponto ou área determinada no espaço. Gosto de conhecer lugares diferentes, certo? Então, ele deu essa entonação aí. Aí eu tenho a página 26 para responder, referente a entre lugar, certo? Aí vocês vão responder, ler o poema, também responder. Tem uma página 27 para responder também, tá certo? Conversar, coisa bem legal para vocês responderem e bem fácil, gente. Não tem dificuldade nenhuma. O quarto tá falando sobre o poema 2, que foi a poema de imagem. O quinto, leia o verso do poema, aí vocês vão só ligar aí, tem xícara e fumaça. Segue a parte do poema 2, vai lá também. No sétimo, relê o poema 3, aí vai responder. No oitavo, assinale a alternativa verdadeira em relação aos poemas lidos. E no nono, você percebeu que os poemas visuais, palavras e as imagens se unem, construindo significado. Que tal agora fazer seu próprio poema visual? Falei? Tinha falado já, não foi? Vocês vão fazer o seu poema visual, viu? Façam lá o seu poema visual. Utilize o recurso que você observou nos poemas, né? Não vai fazer igual o que tem lá, não, porque aí não tem graça, certo? Faça com o professor, ajuda pesquisando. Então, você vai pesquisar em casa. Já estou dando uma ajuda aí. Pesquisa uma coisa do dia a dia. Pesquisa uma coisa fácil, um formato fácil. Olha a dica. Faz conta que a gente escutou um formato de bola. Mas aí tem que escrever alguma coisa que vai remeter àquela imagem que vocês estão fazendo. Não tenta fazer coisa difícil, não. Faz primeiro um rascunho com lápis no seu caderno e uma folha de papel avulsa. Quando terminar, passe a limpo, tá? Depois, escolha alguém de que gosta para apresentar. Vocês vão apresentar aqui, tá? Fazendo um vídeo que eu quero ver direitinho. E aí, conversa com os colegas. A gente vai conversar. Você gosta de ler poemas? O que achou de ler poemas? Que tal o poema? Você gostou? Então vai lá. Tem até a página 27. Então, hoje nós trabalhamos a página da página 20 até a página 27, tá? Vamos deixar para falar e escrever melhor para a próxima aula. Fica com Deus, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. E mãos à obra, que tem muita coisa para fazer, tá bom? Espero aí o retorno.